tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tá Bom, bom, vamos começar então? Bom, vamos pessoal, lá. deixa eu me apresentar rapidinho, porque é a primeira vez que eu tô aqui. Meu nome é Josiane, eu sou psicóloga clínica, atuo aqui na cidade de Tatuí e faço parte da equipe do PROS. Bom, queria agradecer a Nancy, que foi minha professora, né, na Unip, e estou muito contente de você estar aqui. Quero agradecer em nome da equipe do Prosa por ter aceitado o nosso convite. E a live é toda sua. Eu vou estar aqui para fazer as perguntas só, mas quero que você se apresente, fale um pouquinho do tema, por favor. E eu vou estar Uhum. te fazendo as perguntas depois, tá bom? Tá joia, combinado. Muito obrigada pelo convite, a você e a toda a equipe do Prosa Tatuí. E acho de extrema relevância para a saúde, né, a gente falar sobre a violência doméstica, que tem, né, acometido famílias, né, em várias esferas da sociedade brasileira e do mundo também. Eu acho que a gente, enquanto psicólogo, tem o dever de saber um pouco mais sobre isso para apoiar as pessoas. E então, assim, na psicologia, né, eu trabalho em clínica, em psicologia clínica também, atendendo em consultório, agora atendendo online, né, e também trabalho com o ensino e dando aulas em graduação, pós-graduação e também em confecção de materiais e na psicologia educacional. Então, em todas essas frentes da psicologia, eu tenho tido contato com o tema da violência doméstica e eu acho que o enfrentamento agora, durante a pandemia, ele se tornou uma urgência, né? Porque a gente tem um cenário em que há uma nova forma de se viver, né? A sociedade, e nós estamos circunscritos em muitos casos, né? Ao espaço mais íntimo familiar. E nós temos aí algumas tensões geradas não só pelo maior convívio, mas também questões econômicas, financeiras das famílias e questões também de medo, medo de contágio, medo de interagir com outros, né? E então tudo isso somado faz com que esse tema seja relevante, venha à tona e a gente precise falar sobre isso, né, Josiane? Certo. Posso começar com as perguntas então? Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. De qual forma o ambiente violento afeta a saúde das crianças presentes? É, olha, um ambiente violento, ele traz consequências tanto em aspectos emocionais das crianças, quanto também nos demais aspectos, como, por exemplo, cognitivos. Porque a gente vai observar não só problemas psicológicos de comportamento, mas também em desempenho acadêmico, por exemplo, e até alguns casos de evasão escolar. E a gente tem que considerar também que muitas vezes a família que está passando por um processo de violência não tem muitas vezes condições de atender todas as necessidades para um bom desenvolvimento, né, da criança. Então a sua saúde dessa forma vai acabar sendo prejudicada de muitas formas. Certo. Posso para a próxima? Vamos lá. Quais as principais medidas de resguardo à mulher agredida após ela ter feito a denúncia? Olha, a gente tem medidas protetivas, né, bastante amplas. A gente tem uma legislação muito forte, né, aqui no país. A gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha e temos aí, então, uma série de dispositivos para resguardar a mulher que venha fazer a denúncia. Entre esses dispositivos, né, além do auxílio policial, vamos dizer assim, né, e também judicial, a gente tem as casas-abrigo, né, então, se necessário, a mulher com filhos também, né, pode ser enviada para ser protegida nesse lugar. E a gente tem hoje uma série assim, de resguardos, né, que a própria legislação ela vem falar, que tem a ver com o distanciamento, né? Então, o agressor ele tem que manter uma distância, ele não pode nem entrar em contato por meio de redes sociais, telefone, né?
tem nem da família da pessoa violentada, também não pode chegar perto, não pode ter um contato. Temos também a necessidade de que se arque com custos financeiros, econômicos, para suprir as necessidades dessa mulher e da sua família, né, dos seus filhos. Então, a gente tem, né, um resguardo aí nesse sentido, né? E é importante salientar que quando há uma situação mais grave, né, o endereço onde essa mulher é colocada não é revelado, né? E então há esse tipo de resguardo, né, no momento. Certo. Poderíamos definir o motivo dessas violências com a palavra posse? Olha, uma grande parte das mulheres que são violentadas, elas vão caracterizar o relacionamento, né, como um relacionamento com ciúmes e possessivo também, né? Então, assim, isso pode não se mostrar de uma forma muito clara, né? Às vezes a posse ela se apresenta num sentido de cuidado, de proteger, né? E quem não gosta de estar num relacionamento onde se sinta cuidado e protegido? Mas é um cuidado e uma proteção que ela vem no sentido de controlar, né, tudo que se passa, todos os movimentos dessa pessoa. Então, não é saudável, né? Então, essa posse, ela é, sim, repetidamente trazida por mulheres que passam pela violência, sim. Um terceiro pode fazer a denúncia anônima caso presencie algum tipo de violência? Olha, não só pode, como deve, né? Então, se a gente quer, né, que a nossa sociedade seja melhor, mais saudável, a gente precisa denunciar quando a gente está ali, né, presenciando uma situação como essa, né? Então, assim, é nosso dever, enquanto cidadão, fazer isso. E em muitas situações, né, a família ela só vai sair desse ciclo de violência se a gente intervir, né, chamando, imagina, né, a pessoa está passando ali por uma situação de violência, muitas vezes ela nem tem como chamar uma ajuda. Então, se a gente presencia, é nosso dever fazer isso, sim. E eu queria aproveitar, Josi, só fazer aqui um parênteses, né? Quando a gente fala em violência doméstica, a gente se atenta muito à questão da mulher. É claro que os números e a frequência de ocorrência disso são bastante alarmantes e a gente tem até uma legislação específica para isso, né, que nos faz remeter à mulher com mais frequência. Mas a violência doméstica, ela também diz respeito à violência à criança, adolescente, aos idosos e às pessoas com deficiência. Então, são todas situações assim, né, de violência dentro do âmbito familiar. A gente tem que pensar em todo esse conjunto, na mulher e todas as pessoas que possam estar sofrendo violência. Certo. Vamos lá. Como podemos identificar a violência psicológica? Uma ótima questão essa, porque eu acho que a violência física, sexual, ela acaba sendo mais óbvia, né, para as pessoas. Quando a gente fala dos aspectos psicológicos, fica um pouquinho mais difícil de identificar. E a identificação, ela é extremamente importante, necessária para que a gente possa tanto denunciar quanto a pessoa que estiver passando por isso também, né, saber que tem que fazer alguma coisa. Então, assim, casos de humilhação, ofensa, perseguição, constrangimento, insultos, chantagem, exploração, todas essas condutas que vão, de alguma forma, diminuir a autoestima, né, da mulher e causar um dano emocional, prejudicar o seu pleno desenvolvimento, são consideradas formas de violência psicológica, até assim, ridicularização, né, e ameaças, perseguição. Então, se a gente observa essas coisas acontecendo, né, primeiro assim, já é uma violência, já se enquadra na Lei Maria da Penha, e a gente tem que lembrar também que dificilmente uma violência vem sozinha, né? Então, se está no nível de violência psicológica, é muito provável que a violência física, sexual, moral, patrimonial, ela venha a acontecer
ou na sequência, ou em conjunto com essa violência psicológica. Através de quais meios podemos atingir e conscientizar mulheres que sofrem violência? Olha, essa é uma questão bastante importante, porque a gente depende muito, assim, de políticas públicas, né, os meios no dia a dia, né, por onde as pessoas passam, né, tem que haver, assim, quase que uma propaganda sobre isso, as pessoas têm que saber identificar isso. Então, uma forma é que isso esteja presente em cartazes, né, dentro de transporte público, empresas, hospitais, enfim, né, e escolas, né. Então, isso precisa ser falado, né, em diversos lugares. A mídia também pode ajudar bastante, né, e eu acho que a escola é um espaço fundamental para se falar sobre isso. A gente, desde, né, das crianças, a gente tem que ensinar formas saudáveis de interações, né, ensinar competências para se lidar com conflitos e dificuldades de interação. E começando lá, né, de casos de bullying que acontece na escola, já há né, isso pode progredir para uma pessoa que vai ser violenta na sua idade adulta. Então, a gente precisa falar nos diversos espaços, a gente precisa de políticas públicas para isso, né? O poder público tem que se manifestar, a mídia tem que se manifestar, e porque as pessoas têm vergonha, né? Acha que está entrando num foro muito íntimo, é difícil a gente, num grupo de amigos ou familiares, falar abertamente sobre a problemática, né, da violência doméstica. Certo. Vamos para a próxima. Sempre ouço minha vizinha gritando e pedindo para o marido parar de bater nela. O que devo fazer nesse tipo de situação? Chamar a polícia. Então, assim, 190, polícia militar, tá? Quando a gente presencia, né, a gente tem que parar aquele ato naquele momento. As pessoas às vezes ficam receosas, né, de fazer essa denúncia, de chamar a polícia, mas é a forma mais eficaz que a gente tem de parar aquilo naquele momento. Se a sua vizinha está gritando, você pode fazer alguma coisa, você pode chamar a polícia. Eu penso o seguinte, né? A gente não pode ter medo. Você pode até dizer que você está denunciando, que você não gostaria que te identificassem no momento que a viatura chegasse, por exemplo, né? Mas algo tem que ser feito. E assim, a gente tem também o 180, que é um serviço de atenção à mulher, não precisa ser mulher para ligar, mas atenção à mulher, porque vai dar o respaldo do que fazer nesses casos, uma orientação, e é uma instituição que tem uma competência, né, para lidar com essas questões, né? Então, o 180 é uma referência, mas se está acontecendo para a gente parar aquilo na hora, é um 190. E temos também o 181, que é para direitos humanos de uma forma geral. Então, idosos, crianças, a gente pode ligar também. E o Disque 100 também pode ser uma alternativa. Mas se a sua vizinha está gritando, chame a polícia, 190. Tá certo. E eu acho que também, né, a gente pode demonstrar uma certa acolhida, né? Hoje a gente fala muito assim, o mundo é globalizado, mas as relações são mais individualistas, né? Pessoas costumam falar para mim, eu moro num prédio, mas não sei o nome do meu vizinho de porta, né, por exemplo. Então, assim, se você se disponibiliza, você não precisa ficar melhor amigo, mas se você abre um espaço para uma conversa, a pessoa pode te pedir uma ajuda eventualmente, né? Ou mesmo, só de você escutar e orientar a pessoa, se você tiver essa oportunidade, você já está numa possibilidade de salvar uma vida. Então, porque a gente sabe que a violência ela pode, né, progredir para um feminicídio, por exemplo. Então, é importante que a gente não se cale. Certo. Vamos lá. É importante ter um trabalho psicológico com o agressor? De que forma isso pode ser feito?
Sim, é extremamente importante. Eu acho que assim, a gente pensa sempre naquela pessoa que passou pela violência, né? O que fazemos com essa pessoa, né? Como a mulher, os filhos, né? Então, quando, né, na maioria dos casos, o homem é o agressor, a gente tem que pensar o seguinte: como a gente pode parar isso, né? É uma série de formas, mudando cultura aí, né, da sociedade e tudo mais, mas a gente tem que intervir com esse homem, né? E hoje, né, os grupos reflexivos, né, aqueles espaços para que os homens falem sobre isso, sejam orientados, façam uma educação sobre o seu papel na sociedade, o que é a masculinidade, né? O que deveria ser masculinidade, né? Que ele não precisa ser o inabalável, o fortão, o que dá conta de tudo, e que há outras formas de se expressar e de tomar conta de uma família sem ser por meio de força, de domínio, de poder, né? Então, assim, tem que ser feito o trabalho com o homem. Esses grupos reflexivos, eles servem para esse debate, né? E, assim, eu acho que, né, como eu disse, desde pequeno o homem tem que ser educado para isso, né? Então, lá na escola a gente já começa a trabalhar a questão de gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher na nossa sociedade, o valor que todos têm, né? A contribuição de cada um. Mas sim, o homem também faz. A gente sempre pensa nesses casos que o homem deve ser punido, né? Mas a punição por si só, ela não ensina muita coisa. Pelo contrário, né? O relato, geralmente, desses homens é que eles só estavam respondendo a alguma coisa errada que foi feito pela mulher ou por alguém da família e que ele agrediu naquele momento, mas ele não vê essa agressão como uma violência muitas vezes, né? Então, olha como é importante a gente trabalhar junto com eles, é fundamental. Certo. Surgiu uma outra perguntinha aqui, mas a gente vai ler no final, tá? Vou terminar essas daqui por enquanto. Tá bom. Como o psicólogo pode auxiliar uma pessoa que está sofrendo violência doméstica? Olha, a psicologia ela acaba atuando em diversas frentes, tá? Então, assim, a gente tem os equipamentos públicos, né? Então, por exemplo, os centros de referência e assistência social, onde os psicólogos se inserem, podem estar ajudando, né? Nos próprios equipamentos jurídicos, judiciais, nós também estamos inseridos, na educação, na saúde, estamos inseridos. Em todos esses meios, a gente vai acabar tendo contato com pessoas que passam, né, pelo processo de violência, né, que estão numa situação de violência e a gente pode intervir. No geral, assim, em todos esses espaços, o que a gente deve fazer é ser um agente de proteção, de orientação, procurar compreender, né, as questões de ordem social e econômica também, que acabam facilitando a manutenção dessa violência. Acolher as pessoas impactadas por isso é nosso dever enquanto psicólogos, né? Então, buscando promover a saúde mental. E assim, o que a gente faz, né, o psicólogo, a psicóloga faz muito, né, hoje, é um trabalho, assim, atuar em estratégias de fortalecer a autonomia, a independência, a autonomia, a segurança, né, das pessoas, construindo e reconstruindo também redes de apoio que são extremamente relevantes, né, então, assim, a mulher, quando ela se encontra numa situação de perceber uma maior autonomia, por exemplo, ela tem mais chances de pensar que vai dar certo ela sair daquela relação, porque tem uma série de fatores aí que fazem com que ela fique, né? Se ela se acha uma pessoa que consegue, que não é culpa dela, que é autônoma, que vai dar certo, que ela tem habilidades, competências para fazer tudo o que é necessário para sair disso, né? Então ela consegue. Então a psicologia tem atuado nesse campo e no campo também de trabalhar as habilidades sociais, competências sociais, para que as pessoas
saibam resolver conflitos, saibam passar pela resolução de problemas de uma forma mais adequada, né? Que construa interações mais saudáveis. Em todos esses aspectos, além de acolher a pessoa que foi violentada, agredida, a gente trabalha todos esses aspectos. E aí fortalecer e empoderar essa mulher, né, essa família que está tão fragilizada é extremamente importante. Certo. Vamos lá. A chance das violências começarem na quarentena é maior? É pelo fato das tensões estarem aumentadas, tanto porque há um maior tempo aí de convivência, né? Então, às vezes, aquelas coisas que eram relevadas, empurradas com a barriga, agora não tem onde, né, para onde escapar, para onde sair, né? Ali tá ali a tensão o tempo todo, né? Onde já não há um relacionamento tão saudável, a tensão ali vai acontecer. E então a chance aumenta, né, de surgir, né? Então, às vezes, alguns casos em que isso não acontecia, porque as pessoas saíam para trabalhar, para fazer alguma coisa, agora há uma maior chance, né? E também porque talvez dificuldades financeiras, econômicas, que não eram vivenciadas antes pela família, agora possam estar, né, aparecendo aí. Eles podem estar passando por essa experiência, o que também aumenta as chances, né? Certo. Qual é a assistência dada à mulher após a denúncia de ser violentada? Então, depois da denúncia, ela passa por todo um processo jurídico, judicial e de saúde também, né? Então, imagina uma violência física, sexual, o corpo, né, o organismo pode estar comprometido. A gente vai precisar que ela passe por exames, né? Que ela receba uma atenção médica e também uma atenção psicológica, né? As questões de orçamento para as necessidades, né, que são pagas né, economicamente, né, também vão ser respaldadas aí pelas vias jurídicas, judiciais. E hoje a gente tem uma situação assim de divórcio que é mais facilitada, por exemplo, em algumas situações específicas também não é a mulher que sai, né? O homem que sai da casa e ela pode ficar na casa com os filhos, né? Então a gente tem diversas situações aí, coisas que podem acontecer, né, com a mulher. Certo. Eu vou fazer a pergunta que enviaram aqui pra gente. Uhum. Como podemos auxiliar mulheres que sofrem violência, mas vivem em situação de vulnerabilidade social e não têm para onde ir? Alguns municípios não oferecem acolhimento. É verdade. Eu acho que a gente tem algumas situações, e até municípios que oferecem, que teriam uma estrutura, a gente tem algumas situações bastante delicadas, né? Vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? Embora eu esteja conversando com o Prosa Tatuí, eu estou aqui no Rio de Janeiro, e as pessoas têm conhecimento pela mídia, né? Que nós temos comunidades em que às vezes alguns serviços não chegam, né? Então, o que acontece? Essas situações em que as pessoas estão em maior vulnerabilidade, elas vão precisar ser tratadas de uma maneira mais regional, mais comunitária, como que há naquela realidade. Tá? Então, por exemplo, é, todos as instituições que existem na comunidade, elas podem servir de apoio tanto na prevenção como também no acolhimento de pessoas que possam passar por situações de violência. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, igreja. Né? Pode ser um lugar de refúgio, de recurso para famílias, né, que não têm para onde correr, onde a viatura da polícia não vai chegar, ou que está tão fragilizada que não quer, né, receber uma ajuda de um familiar, de um vizinho que poderia
tá ali se envolvendo, tentando tirar daquela situação, né? Então, assim, onde há maior vulnerabilidade, a ação comunitária ela se torna ainda mais importante, né? E a gente tem esse recurso. Na psicologia, né, nós psicólogos, a gente atua num nível individual, mas a gente também atua num nível das relações, né? Então, a relação, por exemplo, entre o homem e a mulher, entre mãe e filhos. A gente atua também num nível de comunidade e num nível mais amplo, social, cultural. Então, a gente acaba se inserindo, às vezes, em ONGs, instituições comunitários que podem promover esse apoio, acolher nessas pessoas com maior vulnerabilidade, né, fazer ações para que isso dê certo. E num nível maior, né, mais social, cultural, a gente também acaba se envolvendo quando a gente faz pressão junto aos nossos conselhos ou junto a outros órgãos, né, faz pressão para que os serviços sejam ampliados. Então é importante que assim, né, as pessoas saibam que psicologia não é só estar num consultório, só, né, o atendimento clínico, psicoterapêutico, não se restringe a isso, né? As demais ações da psicologia, elas também vêm promover, né, uma saúde da sociedade como um todo, quando a gente atua, trabalha, né, junto a esses outros órgãos e sempre pensando na vulnerabilidade, porque se a gente pensar no nosso país, né, isso vai estar sempre presente, né? Então a gente tem que partir da nossa realidade, saber o que pode fazer, como atuar junto a essas famílias. Há uma grande diferença de regionalização, né, por exemplo, nem todo município vai ter uma casa-abrigo, por exemplo, né? Às vezes a família, a mulher com seus filhos, é levada para um outro município. E aí ela perde contato com uma social que ela já tinha, às vezes ela tem que trocar de emprego, está presente para pensar todas essas questões junto com, né, os demais profissionais competentes que vão ajudar na resolução desses casos, né? A vulnerabilidade ela traz muitas dificuldades para a gente, mas é a nossa realidade. A gente tem que saber atuar, né, baseado no que temos, né? É. Bom, vamos para a última pergunta, então. Vamos lá. Há apoio psicológico dentro das delegacias de defesa da mulher? Então, essa também esse também é um serviço que varia bastante, tá? Então, assim, a gente tem alguns exemplos, né, de um apoio psicológico e alguns exemplos até assim que nem sempre são prestados por alguém formado, por um psicólogo em si, né? É chamado de um apoio psicológico, mas às vezes é um assistente social, uma outra pessoa que presta aquele atendimento. Então, assim, nós precisamos de mais investimento nessa área, né? Precisamos de uma maior inclusão do psicólogo para fazer esse acolhimento inicial, porque o que acontece é que às vezes num relato, né, ou na tentativa de explicar o que está acontecendo, a mulher já está se sentindo humilhada, desgastada, confusa com tudo isso, e aí o processo pelo qual ela passa no serviço de atendimento pode fazer com que ela reviva todo um sofrimento, né? Então, por isso a importância de um psicólogo, mas a gente, infelizmente, ainda não temos isso de uma maneira assim universalizada, né, para todos, né? Ainda não temos, mas é dever do Estado, dos governos, que isso aconteça, né? Infelizmente, nos últimos anos, a gente teve até uma queda no uso dos recursos, né, econômicos para essa pasta, né? Então, assim, os serviços, né, a Casa da Mulher, por exemplo, que é um serviço que concentra
o psicólogo, o apoio jurídico, o apoio de assistência social, né? Ele foi dado início, mas a gente não vê muita continuidade, nem mesmo de manutenção disso, né? Então, esse é um problema que a gente tem no país, de que muda governo, mudam as regras, mudam as prioridades de investimento. E é extremamente importante que a gente dê conta disso. Se a gente pensar bem, as mulheres estão ainda é a maior porcentagem da população, né? E muitas vezes elas chefiam chefiam a casa no sentido de dar toda a atenção, cuidado, né, planejamento financeiro, familiar. E então, assim, a gente precisa cuidar muito bem, né, dessa população. Então, assim, a psicologia ela tem que estar nisso, né? Infelizmente, a gente precisa se inserir cada vez mais. Ainda não estamos de forma suficiente. Certo. Bom, tem mais alguma coisa que você queira falar? Acabaram as perguntas, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Tá, para a gente fechar, Josi, eu acho que eu gostaria de trazer só mais uma informação, né? As pessoas pensam muito assim, mas eu nunca passei por violência, eu nunca fui violento, né? Então, assim, prestem atenção, né? Porque às vezes isso já está tão incorporado, né, na forma de controle, de educação, de disciplinamento na nossa sociedade, que às vezes a gente pode já ter isso tão naturalizado que não percebemos a ocorrência, né? Então a gente precisa tomar conta disso para que não venha a se tornar um ato mais severo e até sem volta, né? Então, assim, as pessoas às vezes, né, até criticam, ofendem mulheres que passam por isso, e muitas delas têm vergonha também por causa disso, né? De denunciar, de relatar, contar o que está acontecendo, porque vão dizer assim, a mulher, ela gosta de ficar nesse relacionamento, ela gosta de apanhar, enfim, né? A gente ouve coisas absurdas desse tipo, porque não se leva em consideração que a gente vive numa sociedade que coloca a mulher num determinado papel, coloca o homem num outro determinado papel, e há diferenças de poder, há diferenças aí de como as pessoas se sentem responsáveis por determinadas coisas. A mulher, ela acha que se ela tem obrigação, às vezes, de ajudar aquele cara a sair daquilo, porque o relacionamento não começa com tapa, né? O relacionamento começa com flores, bombons, começa de uma maneira gostosa, né? E depois, até tem o ciclo, né, da violência assim. Então, depois, assim, na convivência, as tensões surgem, né? Aí começam, né, as agressões verbais até chegar numa agressão física, e isso, né, tem ali essa situação de explosão, né, que as pessoas chamam. Depois há um distanciamento, um arrependimento, e a gente entra na lua de mel quando o casal se reconcilia, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem que tentar entender por que esse ciclo acontece. E assim, a naturalização dessa disciplina que se faz, né, com as pessoas de controle, né, tem uma forte relação com isso. E essa desigualdade do papel de homens e mulheres na sociedade também tem forte relação com isso, né? Então, precisamos tomar conta, né? E eu aconselho, quem puder, né, ter contato com um psicólogo, fazer, né, um acompanhamento no sentido de aumentar suas habilidades, tanto para ser mais assertivo, para conseguir pedir ajuda quando necessário, para poder, né, interagir de maneiras mais saudáveis, né, e se comunicar de uma forma não violenta, né? Então, tudo isso é muito importante. A literatura traz que as mulheres que passam pela situação de violência, elas podem ter esses aspectos no nível mais individual, né? Esses aspectos trabalhados, o homem também. E a gente tem que considerar que às vezes eles já têm uma história que lá na casa deles, quando eles eram crianças, havia violência, né? E aquilo também é visto como uma maneira, é a maneira como o homem trata a mulher, e a mulher, se está num casamento, ela tem que aguentar até o final da vida o homem assim, porque
né, em respeito à família, né? Então, essas questões morais, né, elas precisam ser compreendidas e precisam ser trabalhadas, né, para que a gente tenha relacionamentos saudáveis, né? Então, assim, o homem vai preso quando há uma situação mais grave, né, de feminicídio ou de uma violência física mais grave, mas em muitos casos ele vai passar por um processo de educação, né? E eu acho que a família toda tem que passar por esse processo, para as crianças identificarem, saberem que aquilo não é um modelo adequado de convivência familiar, né? E a gente tem que dar para essas pessoas oportunidade de vivenciar novas formas de interação, novas relações, né, para que elas tenham um bom desenvolvimento. Então, quem tem oportunidade, procure o serviço de psicologia, porque vai ajudar. Nesse momento agora, a gente tem os atendimentos online bastante sendo aí uma forma preferencial, né? Há aí uma expectativa de retorno. E alguns psicólogos já estão atendendo em consultórios, mas a gente tem a terapia online também para quem ainda não está, né, saindo. Então, é um recurso que as pessoas podem ter para ter estratégias de enfrentamento, de serem empoderadas e se cuidarem para terem relações melhores. Tá certo. Bom, queria te agradecer de novo por ter participado com a gente. Queria agradecer o pessoal que estava aqui acompanhando também. E acho que é isso. Eu que agradeço, né, e tenho acompanhado as lives, né, o Prosa Tatuí tem trazido assuntos muito importantes, né, relacionados à saúde, e é muito bom estar com uma psicóloga também, né, porque a gente tem um espaço bastante privilegiado na área de saúde, bastante importante, e podemos fazer a diferença na sociedade, né, então, onde a gente puder se inserir, é muito bom, né? Então, é bom que as pessoas tenham contato com essas informações, essas orientações, para saber o que fazer, né? E buscar serem pessoas melhores, com relações mais saudáveis. Eu fico à disposição, se alguém quiser depois sanar alguma outra dúvida, né? Pode mandar, né? Ou diretamente no meu Instagram, né? Ou de alguma outra forma, eu estou aí nas redes sociais e é importante que a gente possa contar uns com os outros e com esse conhecimento que a psicologia traz. Obrigada, viu, Josi? Estou Eu à que disposição agradeço. para outras oportunidades aí com vocês. Vamos marcar mais uma assim, tá bom? Obrigada, Obrigada, boa tchau. noite. Boa noite, beijo. Obrigada pelas perguntas, pessoal. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.